Proclamai o Evangelho a toda criatura. Caros irmãos e irmãs, este é o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, dito não somente aos seus discípulos, mas a cada um de nós cristãos batizados, cujo convite ao comprometimento com o reino de Deus. Este reino que já se faz presente no nosso meio. Reino este lançado em nossos corações a partir da graça batismal. Já nos recordava o apóstolo Paulo, isto no reconhecimento do seu compromisso de sua missão. Ai de mim, se eu não evangelizar. Diante destas palavras, amados irmãos e irmãs, também nós somos convidados a uma reflexão profunda sobre o nosso ser cristão, o nosso papel enquanto filhos de Deus, seja na igreja ou na sociedade, o nosso compromisso com Deus e com o seu reino. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não me tornar também sinal de esperança. Ai de mim, se não recorrer à fonte de todo amor, como também de esperança. Nós ouvíamos na primeira leitura, retirada do profeta Isaías, a este Deus que deseja não somente congregar o seu povo, mas com que o seu nome se torne conhecido. Por isso envia mensageiros. E nós devemos nos considerar também mensageiros de Deus. Mensageiros do seu reino. Isto só é possível quando nós entendermos que a partir desta filiação adotiva, desta filiação divina, nos colocando na condição de servos, aí sim, o nosso anúncio, que não se trata de um anúncio pessoal, mas daquele que recebemos por meio da fé, o próprio Cristo Jesus, este anúncio se tornará autêntico. Porque não somente a palavra, mas a autenticidade do testemunho. Porque foi isto que Jesus fez em vida, com palavras e em obras. Diante daquilo que nós ouvíamos no Salmo 116, proclamai o Evangelho a toda criatura, ainda neste contexto de reflexão, eu tenho feito isto, eu tenho proclamado este Evangelho com a vida, tornando-se o Evangelho vivo. O que ainda falta para que entendamos que a nossa missão é importante também neste contexto de reino, para a salvação das almas. E quantas oportunidades, amados irmãos e irmãs, perdemos no nosso dia a dia. Porque esquecemos, por vezes, do nosso compromisso, do ser cristão, do ser discípulo missionário. Há quem queira ser discípulo, mas não abraça a causa da missionariedade. E nós não podemos viver entendendo, seja o discipulado ou a missão, de maneira fragmentada. O que é que eu vou anunciar?
se eu não me coloco na condição de discípulo, na escuta, de maneira atenta ao que o Senhor tem a nos dizer? Oh, Padre, como é difícil. Como é difícil nos tornar discípulos. Ainda mais sermos missionários. Por vezes queremos ter a atitude de Maria, aquela que se colocou aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, mas descompromissado com a praticidade, com a evangelização, com o zelo, com o cuidado para com o reino de Deus, até mesmo para com a nossa própria fé. Mas temos tantas ocupações, Padre. Quase não temos tempo para rezar, para um momento pessoal com Deus. Eu prefiro me ocupar nos meus afazeres, como fazia Marta. O problema não é a atitude de Maria, tampouco de Marta, mas os extremos. Viver o equilíbrio, seja da oração, como a praticidade, não tornar anúncio, fazer ecoar a boa nova, que não se trata de uma ideia, de um pensamento, de uma filosofia, mas do próprio Cristo Jesus. Por isso que o questionamento que nós ouvíamos no Evangelho de hoje deve nos preocupar também. Assim como esta preocupação já se passava na mente dos discípulos sobre aqueles que poderiam se salvar. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E este questionamento, amados irmãos e irmãs, não estamos para fazer juízo, mas nos preocupa. Por vezes, também, até nos causa tristeza no coração, na alma, porque nós passamos a imaginar se nós estamos dentro deste número dos escolhidos. E Jesus já deixou bem claro, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas por quê? A resposta foi dada no Santo Evangelho. Porque a porta é estreita. Aquela que nos permite ter acesso ao céu é uma porta estreita. Da renúncia, do sacrifício, da entrega, da doação, do compromisso com o reino de Deus. Do compromisso com um projeto salvífico. E muitos serão aqueles que chegarão diante do Senhor e dirão: não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que praticamos a caridade? Fizemos isto, fizemos aquilo? E pode ocorrer que a resposta de Jesus seja: não vos conheço. Se de um familiar estas palavras já deixa o coração despedaçado, imagine daquele que é o nosso Deus. Mas por que corremos o risco de não fazermos parte destes eleitos? Porque nem todos
se permitem se tornar filhos. Nem todos estão preparados para a correção. Às vezes quero que a igreja se reverencie diante de mim, das minhas ideias. E nem sempre nós queremos fazer o inverso, de dobrar os nossos joelhos diante de Cristo, diante do seu projeto, diante do seu corpo místico que é a igreja. E somos privilegiados porque na redenção nos tornamos filhos muitos amados por Deus. Quando questionado pelos discípulos, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não deu uma resposta, mas mostrou o caminho. Esforçai-vos, fazei o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E continua Jesus: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Não que o Padre Manuel tenha ido ao inferno, mas imagina-se que a dor do inferno é sabermos que tivemos tantas oportunidades de entrarmos pela porta estreita, por esta porta que é o próprio Cristo Jesus, porque Ele assim deixou claro: eu sou a porta pela qual entrarão as minhas ovelhas. E termos a oportunidade de entrar por esta porta e no livre-arbítrio, na libertinagem do nosso próprio ser, fizemos escolhas humanas que não nos permitiram ou nos permitem ter acesso ao céu. De alguém que, estando tão próximo e deseja entrar, e já não poderá mais, porque fizeram uma escolha ainda em vida. Mas onde fica a misericórdia de Deus? Deus continuará sendo o que é, mas de um Deus que respeita a nossa liberdade. De um Deus que vai lutar até o último instante para que sejamos salvos. Mas se a nossa escolha não é se salvar, Deus continuará sendo aquilo que é: Pai, misericórdia, mas o nosso livre arbítrio pode nos levar ao seu coração definitivo ou nos afastar deste coração definitivamente. O que podemos fazer diante disto, amados irmãos e irmãs? Diante deste mistério, deste Deus que se rebaixa, que se esvazia, aquilo que a teologia chama de kenosis de Deus. Deste Deus que se faz servo, deste Deus que se encarna, assumindo a nossa humanidade, a nossa fragilidade,
com exceção do pecado, mas acolhe essa nossa natureza humana ferida, e a partir do seu sangue derramado, procura a cicatrização de um homem ferido, de uma humanidade ferida, de uma geração fragmentada, e recapitula a partir de seu Filho Jesus. E o véu do templo se rasga de cima a baixo, levando-nos a entender que a partir de Cristo Jesus, da sua morte e glorificação, a porta mais uma vez que havia se fechado por Adão e Eva, se abre para a humanidade. E entrarão por elas as ovelhas obedientes, aquelas que escutam a voz do pastor, que o pastor as conhece, e as ovelhas que conhecendo o seu pastor, escutam a sua voz. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus, fonte de amor e esperança, que alimente em nosso coração esta esperança, não como uma realidade futura, mas como um reino que já se faz presente no nosso meio. Mas não basta isto. É preciso com que este reino esteja dentro de nós. Que ao mesmo tempo é mistério, é sinal, mas também é presença. E desta ocasião, do mês de agosto, mês vocacional, dia hoje dedicado à vocação laical, aos leigos e leigas engajados em pastorais, grupos, movimentos e serviços, leigos e leigas comprometidos também com a sociedade, que são sal da terra, se não são, precisam se tornarem também luz para o mundo. E dessa maneira, o reino de Deus vai se expandindo. O amor de Deus vai se completando nesta partilha, neste intercâmbios de dons, em forma de carismas, de manifestações que expressam o amor de Deus, que expressa o mistério da sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.